descontraí-lo, soltá-lo. Deixe seu corpo ereto e saudável. Sem contração alguma. Vamos realizar o Evangelho. Concentre-se em Deus, em Jesus, Mestre, amigo, irmão, Nossa Senhora, nos seres que você deposita a fé. Vamos ouvir essas mesmas palavras de amor e de fé podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo, os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados, são para eles o que eram gentios para os apóstolos. A exemplo desses devem procurar prosélitos, primeiramente entre as pessoas de boa vontade, que desejam a luz nos quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que se recusam a ver e entender o que mais se aferram ao seu orgulho, quanto mais se der a impressão de se valorizar a sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um só que se compraz na obscuridade, porque isso seria aumentar em maior proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, mas apenas a boa política. A vez deles chegará, quando se renderem à opinião geral de tanto ouvirem a mesma coisa, incessantemente, repetida ao seu redor, pois então julgarão que aceitam a ideia voluntariamente por si mesmos, e não sob a pressão de outra pessoa. Porque as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação própria, e a não ser em terreno preparado. Eis porque é melhor esperar o tempo propício, cultivando primeiro as que estão em condições e evitando perder as outras por precipitação. No tempo de Jesus, em consequência das ideias restritas e materiais que o dominavam, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circunvizinhos. Hoje as ideias se universalizam e espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. O seu foco se distribui por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas os gentios também não são mais um povo determinado. São uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. E não é mais com armas de guerra que se pode combatê-los, mas com o poder da ideia. Deus está em nós em toda parte. Viveremos aprofundadamente dentro das leis de Deus infinitamente. Que assim seja. Procure a casa de Lakshmi. Vamos relaxar seu corpo, descontraí-lo, soltá-lo. Deixe seu corpo ereto e saudável. Sem contração alguma. Vamos realizar o Evangelho. Concentre-se em Deus, em Jesus, Mestre, amigo, irmão, Nossa Senhora, nos seres que você deposita a fé.
Vamos ouvir essas mesmas palavras de amor e de fé podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo desses devem procurar prosélitos, primeiramente entre as pessoas de boa vontade, que desejam a luz nos quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que se recusam a ver e entender o que mais se aferram ao seu orgulho, quanto mais se der a impressão de se valorizar a sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um só que se compraz na obscuridade, porque isso seria aumentar em maior proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, mas apenas a boa política. A vez deles chegará, quando se renderem à opinião geral de tanto ouvirem a mesma coisa, incessantemente, repetida ao seu redor, pois então julgarão que aceitam a ideia voluntariamente por si mesmos, e não sob a pressão de outra pessoa. Porque as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação própria, e a não ser em terreno preparado. Eis porque é melhor esperar o tempo propício, cultivando primeiro as que estão em condições e evitando perder as outras por precipitação. No tempo de Jesus, em consequência das ideias restritas e materiais que o dominavam, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circunvizinhos. Hoje as ideias se universalizam e espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. O seu foco se distribui por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas os gentios também não são mais um povo determinado. São uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. E não é mais com armas de guerra que se pode combatê-los, mas com o poder da ideia. Deus está em nós em toda parte. Viveremos aprofundadamente dentro das leis de Deus infinitamente. Que assim seja. Procure a casa de Lakshmi. Descontraí-lo, soltá-lo. Deixe seu corpo ereto e saudável. Sem contração alguma. Vamos realizar o Evangelho. Concentre-se em Deus, em Jesus, mestre, amigo, irmão, Nossa Senhora, nos seres que você deposita a fé. Vamos ouvir essas mesmas palavras de amor e de fé podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo desses devem procurar prosélitos, primeiramente entre as pessoas de boa vontade, que desejam a luz nos quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que se recusam a ver
e entender o que mais se aferram ao seu orgulho, quanto mais se der a impressão de se valorizar a sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um só que se compraz na obscuridade, porque isso seria aumentar em maior proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, mas apenas a boa política. A vez deles chegará, quando se renderem à opinião geral de tanto ouvirem a mesma coisa, incessantemente, repetida ao seu redor, pois então julgarão que aceitam a ideia voluntariamente por si mesmos, e não sob a pressão de outra pessoa. Porque as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação própria, e a não ser em terreno preparado. Eis porque é melhor esperar o tempo propício, cultivando primeiro as que estão em condições e evitando perder as outras por precipitação. No tempo de Jesus, em consequência das ideias restritas e materiais que o dominavam, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circunvizinhos. Hoje as ideias se universalizam e espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. O seu foco se distribui por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas os gentios também não são mais um povo determinado. São uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. E não é mais com armas de guerra que se pode combatê-los, mas com o poder da ideia. Deus está em nós em toda parte. Viveremos aprofundamente dentro das leis de Deus infinitamente. Que assim seja. Procure a casa de Lakshmi. Vamos relaxar seu corpo, descontraí-lo, soltá-lo. Deixe seu corpo ereto e saudável. Sem contração alguma. Vamos realizar o Evangelho. Concentre-se em Deus, em Jesus, mestre, amigo, irmão, Nossa Senhora, nos seres que você deposita a fé. Vamos ouvir essas mesmas palavras de amor e de fé podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo desses devem procurar prosélitos, primeiramente entre as pessoas de boa vontade, que desejam a luz nos quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que se recusam a ver e entender o que mais se aferram ao seu orgulho, quanto mais se der a impressão de se valorizar a sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um só que se compraz na obscuridade, porque isso seria aumentar em maior proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, mas apenas a boa política. A vez deles chegará, quando se renderem à opinião geral de tanto ouvirem a mesma coisa, incessantemente, repetida ao seu redor,
pois então julgarão que aceitam a ideia voluntariamente por si mesmos e não sob a pressão de outra pessoa. Porque as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação própria e a não ser em terreno preparado. Eis porque é melhor esperar o tempo propício, cultivando primeiro as que estão em condições e evitando perder as outras por precipitação. No tempo de Jesus, em consequência das ideias restritas e materiais que o dominavam, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circunvizinhos. Hoje as ideias se universalizam e espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. O seu foco se distribui por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas os gentios também não são mais um povo determinado. Descontraí-lo, soltá-lo. Deixe seu corpo ereto e saudável. Sem contração alguma. Vamos realizar o Evangelho. Concentre-se em Deus, em Jesus, mestre, amigo, irmão, Nossa Senhora, nos seres que você deposita a fé. Vamos ouvir essas mesmas palavras de amor e de fé podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo desses devem procurar prosélitos, primeiramente entre as pessoas de boa vontade, que desejam a luz nos quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que se recusam a ver e entender o que mais se aferram ao seu orgulho, quanto mais se der a impressão de se valorizar a sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um só que se compraz na obscuridade, porque isso seria aumentar em maior proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, mas apenas a boa política. A vez deles chegará, quando se renderem à opinião geral de tanto ouvirem a mesma coisa, incessantemente, repetida ao seu redor, pois então julgarão que aceitam a ideia voluntariamente por si mesmos, e não sob a pressão de outra pessoa. Porque as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação própria e a não ser em terreno preparado. Eis porque é melhor esperar o tempo propício, cultivando primeiro as que estão em condições e evitando perder as outras por precipitação. No tempo de Jesus, em consequência das ideias restritas e materiais que o dominavam, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circunvizinhos. Hoje as ideias se universalizam e espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. O seu foco se distribui por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas os gentios também não são mais um povo determinado. São uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. E não é mais com armas de guerra
que se pode combatê-los, mas com o poder da ideia. Deus está em nós em toda parte. Viveremos aprofundamente dentro das leis de Deus infinitamente. Que assim seja. Procure a casa de Lakshmi. Vamos relaxar seu corpo, descontraí-lo, soltá-lo. Deixe seu corpo ereto e saudável. Sem contração alguma. Vamos realizar o Evangelho. Concentre-se em Deus, em Jesus, mestre, amigo, irmão, Nossa Senhora, nos seres que você deposita a fé. Vamos ouvir essas mesmas palavras de amor e de fé podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo, os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo desses devem procurar prosélitos, primeiramente entre as pessoas de boa vontade, que desejam a luz nos quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que se recusam a ver e entender o que mais se aferram ao seu orgulho, quanto mais se der a impressão de se valorizar a sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um só que se compraz na obscuridade, porque isso seria aumentar em maior proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, mas apenas a boa política. A vez deles chegará, quando se renderem à opinião geral de tanto ouvirem a mesma coisa, incessantemente, repetida ao seu redor, pois então julgarão que aceitam a ideia voluntariamente por si mesmos, e não sob a pressão de outra pessoa. Porque as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação própria, e a não ser em terreno preparado. Eis porque é melhor esperar o tempo propício, cultivando primeiro as que estão em condições e evitando perder as outras por precipitação. No tempo de Jesus, em consequência das ideias restritas e materiais que o dominavam, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circunvizinhos. Hoje as ideias se universalizam e espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. O seu foco se distribui por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas os gentios também não são mais um povo determinado. São uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. E não é mais com armas de guerra que se pode combatê-los, mas com o poder da ideia. Deus está em nós em toda parte. Viveremos aprofundamente dentro das leis de Deus infinitamente. Que assim seja. Procure a casa de Lakshmi. Vamos relaxar seu corpo, descontraí-lo, soltá-lo. Deixe seu corpo ereto e saudável.
Sem contração alguma, vamos realizar o Evangelho. Concentre-se em Deus, em Jesus, Mestre, amigo, irmão, Nossa Senhora, nos seres que você deposita a fé. Vamos ouvir essas mesmas palavras de amor e de fé podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados, são para eles o que eram gentios para os apóstolos. A exemplo desses devem procurar prosélitos, primeiramente entre as pessoas de boa vontade, que desejam a luz nos quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que se recusam a ver e entender o que mais se aferram ao seu orgulho, quanto mais se der a impressão de se valorizar a sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um só que se compraz na obscuridade, porque isso seria aumentar em maior proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, mas apenas a boa política. A vez deles chegará, quando se renderem à opinião geral de tanto ouvirem a mesma coisa, incessantemente, repetida ao seu redor, pois então julgarão que aceitam a ideia voluntariamente por si mesmos, e não sob a pressão de outra pessoa. Porque as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação própria, e a não ser em terreno preparado. Eis porque é melhor esperar o tempo propício, cultivando primeiro as que estão em condições e evitando perder as outras por precipitação. No tempo de Jesus, em consequência das ideias restritas e materiais que o dominavam, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circunvizinhos. Hoje as ideias se universalizam e espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. O seu foco se distribui por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas os gentios também não são mais um povo determinado. São uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. E não é mais com armas de guerra que se pode combatê-los, mas com o poder da ideia. Deus está em nós em toda parte. Viveremos aprofundamente dentro das leis de Deus infinitamente. Que assim seja. Procure a casa de Lakshmi. Descontraí-lo, soltá-lo. Deixe seu corpo ereto e saudável. Sem contração alguma, vamos realizar o Evangelho. Concentre-se em Deus, em Jesus, Mestre, amigo, irmão, Nossa Senhora, nos seres que você deposita a fé. Vamos ouvir essas mesmas palavras de amor e de fé podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados,
são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo desses devem procurar prosélitos, primeiramente entre as pessoas de boa vontade, que desejam a luz nos quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que se recusam a ver e entender o que mais se aferram ao seu orgulho, quanto mais se der a impressão de se valorizar a sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um só que se compraz na obscuridade, porque isso seria aumentar em maior proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, mas apenas a boa política. A vez deles chegará, quando se renderem à opinião geral de tanto ouvirem a mesma coisa, incessantemente, repetida ao seu redor, pois então julgarão que aceitam a ideia voluntariamente por si mesmos, e não sob a pressão de outra pessoa. Porque as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação própria, e a não ser em terreno preparado. Eis porque é melhor esperar o tempo propício, cultivando primeiro as que estão em condições e evitando perder as outras por precipitação. No tempo de Jesus, em consequência das ideias restritas e materiais que o dominavam, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circunvizinhos. Hoje as ideias se universalizam e espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. O seu foco se distribui por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas os gentios também não são mais um povo determinado. São uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. E não é mais com armas de guerra que se pode combatê-los, mas com o poder da ideia. Deus está em nós em toda parte. Viveremos aprofundadamente dentro das leis de Deus infinitamente. Que assim seja.